pessoal! Olha nós aqui para mais um episódio do Pet News TV Podcast. Eu sou Natália Eli, jornalista apaixonada pelos pets, e esse podcast você pode ver tanto no YouTube como também escutar pelas plataformas de áudio. E eu sou Cristiane Casapícola, também jornalista apaixonada por pets, criadora do Instagram Pet News TV. Então aproveita e nos segue lá, @petnews.tv. Também te inscreve aqui no canal do YouTube e nos segue nas plataformas digitais de áudio. Boa, Cris! E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu confesso que eu tenho até muita curiosidade, sabe? Que é a alimentação natural para pets. É um assunto, assim, que pode ser até meio polêmico, porque tem gente que defende que a ração é melhor, outros dizem que não, que a alimentação natural é melhor. Então, a gente está aqui para trazer as informações. E aí, cada tutor, cada tutora vai decidir o que é melhor para o seu filhote. É verdade, Nath. Por isso, a gente sempre procura os melhores especialistas para falar sobre cada assunto. A gente sempre tem esse cuidado para esclarecer tudo para vocês. Por isso, nós vamos hoje conversar com a médica veterinária Andréia Regina Cortese, que é especialista em produção, tecnologia e higiene de alimentos de origem animal. Também responsável pela Biosaúde Animal, que faz aquelas comidinhas que os nossos pets adoram. Tudo bom, doutora? Obrigada por aceitar o convite para conversar conosco aqui no podcast Pet News TV. Olá, Cris. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar sobre esse assunto que me encanta muito. É um assunto que nos encanta, né? Mas também às vezes é meio polêmico, né? Porque muita gente defende ração, né? Comida natural. Então, eu acho que para a gente começar direitinho, né? A gente pode começar explicando, né? Quais os benefícios da alimentação natural, tanto para os cães como para os gatos. Olá, Nath, também. Os benefícios são inúmeros. A gente precisa lembrar que a saúde passa pelos alimentos frescos naturais e não os industrializados. Alguns benefícios que eu posso falar seria maior imunidade a ectoparasitas, maior disposição física, porque esses alimentos naturais eles vão estimular a medula óssea, seria preservar a saúde renal dos pets, porque a alimentação natural é muito mais úmida que a ração comercial, e entre outros que a gente pode produzir alimentação natural para vários problemas de saúde, como para, por exemplo, alergia, cálculos renais. E a gente precisa também lembrar que desde 400 anos antes de Cristo já tinha um filósofo falando que a gente deve deixar o alimento ser o nosso remédio e o nosso remédio ser o nosso alimento. E isso é super legal a gente lembrar, né, para começar essa conversa sobre alimentação natural. É verdade, né? O importante é muito melhor prevenir, né? E eu acho que essa tendência segue a tendência dos humanos também, né? Porque na alimentação humana, as pessoas já diz para descascar mais do que tirar das embalagens, né? Então, Exatamente. Eu acho que os pets estão seguindo isso também, né? Então, eu acho que é também super interessante a gente deixar claro que antigamente a gente dava resto de comidas para os pets, né? Quantos pets foram viver a vida inteira assim, né? Depois veio a ração, e deixar bem claro que a alimentação natural, que também é conhecida como AN, né? Para quem já está mais familiarizado, ela não é resto de comida, muito pelo contrário, existe todo um estudo, orientações, receitas específicas, muitas coisas não pode colocar, são tóxicas, então assim, ó, é um perigo, quem não sabe, né, se aventurar a fazer isso, né, por isso essas orientações de quem é especialista, como você nessa área, né, pode nos passar, né, então a gente pode, se o tutor quiser fazer, ele pode ser orientado, e se ele quiser comprar, o que é necessário
a gente ficar atentos da origem da compra dessa comida também, né? Sim. A procedência da alimentação natural pronta, as pessoas precisam cuidar se há um responsável legal pela empresa que trabalhe na área de nutrição veterinária, porque vários cuidados são necessários, tanto na escolha dos ingredientes, como na proporção dos ingredientes, a elaboração das receitas mais adequadas para o pet, o cálculo da porção diária que ele deve receber, porque a ração industrial, ela tem até uma orientação no verso, né, no pacote, só que o tutor nunca sabe direito o quanto deve alimentar daquele alimento industrializado pet. Já a alimentação natural, se tem uma orientação dessa pessoa responsável, que ela vai dizer quanto o animal vai comer por dia, vai elaborar uma dieta específica para o pet, para atender as necessidades de manutenção da energia dele, e também cuidar que a empresa tenha os cuidados com a procedência dos alimentos e os cuidados higiênicos sanitários, de boas práticas de fabricação, por exemplo. Com certeza que às vezes a gente, né, as pessoas acham que é só dar comida, qualquer comida, que o cachorro, não tem problema, ou mesmo por ser vira-lata ou alguma coisa assim, acha que dá para dar qualquer comida, né? Isso é muito importante, cuidar com a responsabilidade. Mas, por exemplo, eu tenho o meu vira-lata, que inclusive está aparecendo um pouquinho ali atrás, e eu dou ração, né? Eu acostumei a dar ração. Se eu quiser ir para alimentação natural, eu tenho que ter algum cuidado, passar gradualmente? Como é que a gente faz isso? Sim, Nath. Como a microbiota intestinal do teu cachorro está acostumado com a ração industrializada, para iniciar uma alimentação natural, o uso de uma dieta caseira elaborada, é necessária uma adaptação, assim, num período de 7 a 10 dias, diminuindo a ração e aumentando gradualmente a alimentação natural. E também não só esse cuidado das proporções de ir aumentando gradativamente a N e diminuindo a ração. Também a escolha dos ingredientes que vão ser introduzidos na alimentação do pet, porque tem alguns ingredientes que podem causar desconforto abdominal. Gases podem causar uma diarreia, então é muito importante a escolha dos ingredientes que vão ser feitos e as combinações. Eu acho que é uma questão que fica bem personalizada, né? Porque existe tudo isso para um pet, uma coisa pode fazer bem ou não, então tu vai tentando adaptar essa receita, né? E a questão que tu falou também, a questão de quantidade, vocês fazem um cálculo pelo peso, pela idade do pet, de quanto ele pode comer, e isso pode ser fracionado, tipo almoço e janta? Sim, Cris. A gente, por exemplo, na Biosaúde Animal, a gente repassa um formulário para ser preenchido, onde a gente precisa de alguns dados, como a idade do animal, que é a fase de vida dele, se ele é filhote, adulto, sênior ou até geriátrico, né? O peso do animal atual. A gente até tem no nosso formulário aquela tabela de score corporal para o tutor avaliar se o animal está mais magrinho do que deveria estar, ou está acima do peso, e acima do peso tem 2 condições, que é sobrepeso e obesidade, né? E também se o animal é um animal ativo, como é que é a atividade física dele, se há um gasto maior ou menor de calorias, se é um animal castrado, e todos esses dados, eles são importantes para fazer o cálculo da porção diária que deve ser fornecida para o pet. E a quantidade de vezes que vai ser dada a alimentação natural depende, assim, da disponibilidade do tutor também, quanto tempo ele consegue estar em casa, né, para poder atender o seu pet, e qual o costume também da rotina da alimentação,
porque a porção diária pode ser fracionada em quantas vezes o tutor ou o pet quiser. Pode ser em uma, duas, três vezes. Só que a gente, até animal adulto, há uma recomendação de alimentar 2 vezes por dia. Mas, por exemplo, o meu cachorro aqui em casa, há 13 anos, come 3 vezes por dia, conforme as minhas refeições, café, almoço e janta. E tá tudo bem com ele. O companheiro também na hora da alimentação, né? E assim, tu já falaste, né, doutora, de vários benefícios aí da alimentação natural. Mas também tem essa questão que às vezes, né, tem às vezes no pensamento comum, assim, animal saudável é animal gordinho, né? E não é, né, bem isso. Então, a alimentação natural, ela também pode ajudar nisso. Um animal precisa emagrecer ou ele precisa ganhar peso, ela também pode contribuir nisso? Sim, há muitos estudos que falam que a ração industrializada, não sendo uma alimentação assim biologicamente apropriada para os pets, né? Porque a gente tem que lembrar que os cães vieram dos lobos, são originários dos lobos, né? E os gatos são originários do gato selvagem africano. E a gente precisa lembrar que essa alimentação natural, ela biologicamente apropriada para as espécies, elas vão agir de uma forma assim no organismo a propiciar uma melhor absorção dos nutrientes, de forma que não há esse aumento de peso gradual que a gente está vendo com o uso das rações. Porque, infelizmente, 50% tanto dos cães como dos gatos estão ou com sobrepeso ou obesos. E isso, como a gente sabe que a maioria dos nossos pets são alimentados com rações industriais, logicamente, é alguma coisa na ração, a forma que ela é produzida, a forma de apresentação do alimento, que não condiz, assim, com uma alimentação, assim, apropriada para o animal. E que está fazendo eles engordarem, infelizmente. Pois é, a gente já falou tanto dos benefícios, né? E é bem visível isso, né? E existe alguma especificação que o animal não possa ingerir alimentação natural? Algum problema que ele tenha? Existe alguma contraindicação? Existe. Há 2 situações assim, por exemplo, cadelas que já estão em gestação, não é interessante introduzir uma alimentação natural nessa fase de vida delas, porque há toda uma transformação, um metabolismo alterado em função da gestação, então não é recomendável a gente fazer uma mudança na nutrição dessa fêmea. E a outra situação são animais que possuem alguma doença, alguma alteração, e estão fazendo uso de uma ração comercial, industrial, específica para algum tipo de doença. Não pode ser usado para esse tipo de animal uma alimentação natural de manutenção, por exemplo, uma normal, né? Precisa ser usada para esse tipo de situação, uma dieta terapêutica. E já há disponíveis cursos de dietas terapêuticas. Eu, por exemplo, fiz um curso muito bacana da médica veterinária da Silvia Angélico, do Cachorro Verde, onde ela repassa para os colegas formulações de receitas de dietas terapêuticas para diversos tipos de doenças. Então, a gente consegue abranger vários problemas, e tanto animal saudável como animal que já tem alguma alteração, e isso é o bacana da alimentação natural, né? Com certeza. Olha, estou virando fã aqui já pela conversa, né? Confesso que eu sou um pouco preguiçosa, mas já conhecendo aí os produtos, né? Então, a gente tem mais facilidade, se sente mais segura de poder fazer essa transição, né, da ração para alimentação natural.
Eu agradeço muito mesmo pelas tuas explicações, doutora, e né, vamos deixar aí os contatos para quem, assim como eu, ficou mais curiosa ainda, né, ficou mais interessado em saber sobre alimentação natural, poder deixar com os contatos aí das redes sociais para quem quiser conversar com vocês. Nós possuímos o site, que é o Biosaúde Animal, e também o Instagram e o Facebook, que é só procurar Biosaúde Animal, aparece o cachorrinho, o gatinho numa folhinha, e entrando em contato conosco, a gente tenta responder o mais rápido possível, esclarecer dúvidas, e também depois temos o contato do WhatsApp, é só perguntar nas redes sociais que a gente repassa para uma conversa mais pessoal. Tá bom, muito obrigada mesmo. Valeu todas as informações que são preciosas, e eu acho que também fica aí uma dica para as pessoas não se aventurar a fazer, né? Procura um responsável, um veterinário, não se aventure. Né? É isso, né? Bom, exatamente. Muito obrigada. E depois de todo esse nosso papo, se você ainda ficou com alguma dúvida sobre alimentação natural, deixa aqui nos comentários. E se não te inscreveu ainda no canal, te inscreve aqui no YouTube, aciona o sininho para avisar de novos episódios também. Exatamente. E também pode conversar com a gente no nosso Instagram, né? Que é @petnews.tv. Já aproveita, segue a gente lá e também nos acompanhe nas nossas plataformas digitais de áudio. Um obrigado e até a próxima. Tchau!